Olá, eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal de Santa Catarina, e estou aqui para conversar com vocês a respeito da pesquisa científica na educação básica. Essa é a segunda parte de um conjunto de 2 videoaulas sobre o tema. Na parte anterior, nós discutimos alguns elementos iniciais da pesquisa científica que aparecem independentemente de área de conhecimento. São eles: a curiosidade como nosso motor inicial, a estruturação de problemas de pesquisa, a construção de hipóteses e objetivos e a delimitação dos fundamentos. Agora, nós falaremos sobre a metodologia, sobre resultados e análise de dados, sobre conclusões e referências e a divulgação dos resultados. Vamos começar falando sobre a metodologia. Na metodologia da pesquisa estão inclusas as formas de se fazer ciência. A metodologia trata do caminho percorrido na investigação de um problema. E para diferentes áreas de conhecimento, nós vamos ter diferentes metodologias possíveis. Por exemplo, uma pesquisa em astrofísica, que tem como objeto de estudo e investigação o cosmos, não pode ser conduzida da mesma forma que uma pesquisa sobre plantas medicinais. Ainda, uma pesquisa que envolva o uso de plantas medicinais por seres humanos também não vai ser feita da mesma forma que a anterior. Ela precisa de metodologias e cuidados específicos para isso. A metodologia está associada à forma com que o estudo será conduzido, e ela deve ser descrita com clareza e rigor, garantindo a possibilidade de replicação. Alguns aspectos importantes que podem constar na metodologia são a explicitação da abordagem, ou seja, se trata-se de uma pesquisa qualitativa, quantitativa ou mista, o delineamento do estudo como um todo, os critérios de escolha dos participantes ou equipamentos ou fontes de dados, as técnicas e os instrumentos de coleta de dados, assim como as preocupações éticas, se necessário. Vocês lembram que na primeira parte da videoaula eu trouxe o problema de pesquisa, o que causa a fome em nosso país? E lá nós construímos 2 grupos distintos de objetivos para esse problema. Então, aqui eu quero retomar os objetivos gerais que nós construímos anteriormente, mostrando que, diante de objetivos diferentes, nós temos estratégias metodológicas também diferentes. Aqui eu sintetizei alguns aspectos metodológicos que poderiam aparecer para essa pesquisa nesses tópicos que aparecem. Então, se o objetivo era investigar os argumentos apresentados por pessoas em situação de insegurança alimentar para as causas da fome e contrastar com argumentos expressos em documentos oficiais, os aspectos metodológicos podem ser seleção de documentos oficiais sobre políticas de combate à fome, elaboração de roteiro de entrevistas com perguntas abertas, escolha e contato com os participantes, aplicação das entrevistas com gravação e consentimento, transcrição das falas, análise e comparação dos dados obtidos nas entrevistas com os dados expressos nos documentos oficiais. E aí, eu ainda posso elencar alguns cuidados éticos aqui, por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos. Alguns deles podem ser a obtenção do consentimento e a garantia da privacidade. Quando a gente tinha o mesmo problema de pesquisa, mas com outro objetivo, que era investigar junto a gestores estaduais como são investidos recursos financeiros públicos em seus estados no combate às causas da fome, e com isso traçar um panorama nacional, nós vamos ter agora um outro conjunto de aspectos metodológicos, quais sejam levantar dados oficiais sobre recursos investidos no combate à fome em cada estado, elaborar um questionário com perguntas fechadas e abertas, aplicar o questionário com gestores ou técnicos estaduais em todos os estados brasileiros ou uma boa amostra deles, organizar os dados em tabelas e gráficos, ler e agrupar as respostas abertas por temas. Alguns dos cuidados éticos, já que também se trata de uma pesquisa com seres humanos, poderiam ser a obtenção do consentimento, o respeito ao anonimato e a garantia da confidencialidade. Ao professor que está orientando os seus estudantes na estruturação da metodologia da pesquisa.
É importante que você auxilie na compreensão dos diferentes métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa associados a diferentes áreas de conhecimento, a diferentes naturezas de pesquisa e até a diferentes problemas de pesquisa. Auxilie também os estudantes na definição da abordagem metodológica. Muitas vezes eles não conseguem ter clareza se o seu problema de pesquisa suscita uma investigação qualitativa, quantitativa ou mista. O professor pode ter um olhar mais amplo e conseguir ajudá-los nesse sentido. O professor pode também auxiliar na elaboração de um plano metodológico detalhado, que inclua uma descrição do campo de pesquisa, os critérios de amostragem, estratégias de coleta de dados, até um cronograma e, se for o caso, um protocolo ético. O professor pode orientar na escrita e proposição de termos de consentimento livre e esclarecido, para que os alunos possam desenvolver aí suas pesquisas com seres humanos, ou então orientá-los quanto às questões da ética nas pesquisas que envolvem animais. Vamos falar agora dos resultados e análise de dados. Na verdade, a análise de dados vem antes dos resultados. Os resultados são frutos dessa análise. Nessa etapa, é importante interpretar os dados coletados pelo olhar da ciência, à luz do referencial teórico que foi construído lá nos fundamentos da pesquisa. O achismo não tem espaço. É preciso ser fiel aos fatos em sua interpretação. A honestidade do cientista deve prevalecer em todas as etapas de pesquisa, mas nessa aqui ela é essencial. Não é admissível a fabricação de dados, não é admissível a falsificação de dados. Por exemplo, digamos que você descubra que, através dos dados coletados, que a sua hipótese ela estava equivocada. Você não pode adaptar os dados obtidos para garantir que sua hipótese seja verdadeira. Você tem que discutir justamente essa diferença. Porque eu pensei que era de determinado jeito e, na verdade, a realidade se mostrou de outra forma, entende? O processo de análise de dados deve ser feito com clareza, coerência e precisão. As informações coletadas, elas devem ser organizadas, interpretadas e transformadas em conhecimento relevante para responder ao problema de pesquisa. Além disso, o método de análise de dados deve ser adequado aos dados e aos objetivos da pesquisa. Também os resultados podem ser expressos utilizando alguns recursos aí, como tabelas, gráficos, esquemas, quadros sintéticos. Mas e quando não há resultados? Será que existe essa possibilidade de não haver resultados? Bom, em uma proposta de pesquisa já desenvolvida e concluída, certamente haverão resultados. Mas quando nós estamos estruturando um projeto de pesquisa lá no início, certamente não temos os resultados em mãos. Nesse caso, nós podemos trabalhar com os chamados resultados esperados. Esses resultados esperados podem ser fundamentados na hipótese ou então nos possíveis dados que já foram adquiridos, se for o caso, ou ainda na literatura que foi revisada para construir os fundamentos teóricos da pesquisa. Os resultados esperados, eles não devem ser conclusões antecipadas, mas sim projeções plausíveis, que ajudam a delimitar e nortear a investigação. É essencial deixar sempre muito claro o que foi de fato obtido em termos de dados e informação e o que ainda é projeção, mantendo sempre o rigor e honestidade intelectual do pesquisador. Ao professor que está orientando os seus estudantes no processo de análise de dados e construção dos resultados, algumas dicas. É muito importante nessa etapa o poder de síntese. Então, você pode ensinar os seus alunos a construir categorias analíticas, tabelas, gráficos, codificações, ou mesmo fazer o processo de transcrição, para que eles consigam, com isso, organizar melhor os dados obtidos.
Você pode orientar também na escolha das melhores técnicas de análise de acordo com a proposta metodológica escolhida pelo seu aluno. Por exemplo, se os estudantes escolheram uma pesquisa quantitativa, você pode ensiná-los sobre análise estatística. Se eles escolheram uma pesquisa qualitativa, você pode ensiná-los sobre análise de conteúdo, análise textual discursiva, análise do discurso, análise documental, dependendo da situação. Estimule sempre a produção de inferências analíticas consistentes, articuladas aos referenciais teóricos e aos objetivos da investigação. E advirta seus alunos sobre o risco do viés de confirmação, incentivando o rigor epistemológico na leitura dos resultados. Chegamos agora nas conclusões e referências. As conclusões devem sintetizar os principais achados da pesquisa, fazendo conexões com o problema de pesquisa. Além disso, devem manifestar as implicações dos resultados. As conclusões devem incluir também indícios indicativos de possíveis novos estudos que podem se originar a partir da publicação desta pesquisa em questão. Isso mostra a frutividade, ou seja, quantas outras investigações podem surgir a partir daquela que está sendo proposta. Já as referências, elas garantem a credibilidade e a ética acadêmica, reconhecendo a autoria dos trabalhos que foram utilizados como base para fundamentar as nossas ideias, as ideias do projeto de pesquisa. Nunca se deve esquecer de dar créditos, de fazer as devidas referências aos autores que foram consultados para subsidiar a proposta de pesquisa. Isso é um princípio ético. É sempre necessário fazer as citações e fazer também as devidas referências. Ainda, após as conclusões, há um espaço para agradecimentos. Vamos supor que uma determinada pesquisa na escola utilizou o laboratório de uma universidade para coleta de dados. Você pode fazer um agradecimento a essa universidade pelo uso do espaço. Ou então que tenha acessado uma base de dados da Secretaria Municipal de Educação. Pode fazer um agradecimento no final à Secretaria Municipal de Educação pelo uso da base de dados. Professor orientador, que está fazendo as referências, as conclusões com seus estudantes. Lembre-se sempre que as conclusões, elas devem sintetizar os resultados da pesquisa à luz do problema e dos objetivos propostos, evidenciando o avanço do conhecimento construído. Ainda é importante estimular nos estudantes a reflexão crítica sobre as limitações da pesquisa, não só sobre aquilo que a pesquisa alcançou, mas também suas limitações. E sinalizar também as possibilidades de investigações futuras. O professor pode exigir o uso rigoroso de normas de referenciamento bibliográfico, destacando a importância da integridade acadêmica e do combate ao plágio. Além disso, incentivar a elaboração de produtos científicos complementares, tais como portfólios, cadernos de campo, relatórios ou apresentações orais que documentem o percurso formativo do estudante pesquisador. Estamos chegando agora na última etapa, que é a divulgação dos resultados. Mas antes, eu gostaria de fazer uma retomada, para lembrar vocês de que fazer uma pesquisa científica é percorrer um caminho longo, árduo, mas também cativante na construção de explicações coerentes para fatos e fenômenos. E tudo isso começa com a curiosidade. A gente tem a curiosidade sobre alguma coisa, transforma essa curiosidade num problema de pesquisa, constrói aí hipóteses e objetivos, fundamenta, estrutura uma metodologia, coleta dados, analisa dados e constrói resultados e chega então a determinadas conclusões. Depois que esse processo todo está concluído, aí sim vem a divulgação. E existem diferentes formas de divulgação, diferentes meios para a divulgação dos resultados da pesquisa. E as feiras de ciências são um espaço privilegiado para isso. Hoje em dia, as feiras costumam mostrar conhecimentos já produzidos anteriormente.
Com o projeto de pesquisa, com o desenvolvimento de projetos de pesquisa na escola, as feiras de ciências podem passar a ser um espaço para mostrar os conhecimentos produzidos pelos estudantes ou os produtos produzidos pelos estudantes. O foco das feiras de ciências é sempre estimular o protagonismo estudantil e o diálogo com a comunidade escolar. Algumas de suas vantagens são o fato de ser um ambiente acolhedor e familiar para os estudantes, favorecer a oralidade, a argumentação e a valorização da pesquisa feita por crianças e jovens. Outra possibilidade de divulgação de resultados é a produção de conteúdos multimídia para plataformas digitais. Se você tem uma pesquisa que teve uma grande repercussão social, cultural, ambiental e você quer que as pessoas tenham acesso a isso, nada melhor do que utilizar as plataformas digitais para espalhar esse conhecimento, para sensibilizar um público amplo e diverso. Quem busca ampliar o alcance da divulgação e engajar os estudantes na comunicação científica criativa pode optar pela produção de conteúdos multimídia para plataformas digitais. Algumas vantagens. A linguagem deve ser acessível e atual, então os estudantes são obrigados a transformar aquele conhecimento científico em algo que seja compreensível, acessível por um público mais amplo. Além disso, promove o letramento digital, dá visibilidade às vozes estudantis e permite circulação em redes sociais, blogs ou canais de vídeo. Outra possibilidade são os artigos em periódicos, essa mais voltada para os professores. Os projetos que vêm para cá, eles devem ser baseados em dados mais consistentes, devem ter uma metodologia mais clara, bem definida, contribuições relevantes para a prática educativa ou científica. As vantagens é que contribui para o avanço do conhecimento científico e pedagógico e fortalece o reconhecimento institucional e a formação continuada dos docentes. A última forma de divulgação dos resultados que eu vou trazer aqui para vocês são os eventos científicos. Nos eventos é interessante que você está em contato com inúmeras pessoas que pesquisam aquele mesmo conhecimento ou conhecimentos próximos dentro da mesma área de conhecimento. Isso favorece a troca entre os pares, o aprofundamento conceitual e o contato com a comunidade e a produção científica atual. Algumas vantagens são o reconhecimento formal da pesquisa e do pesquisador, a oportunidade de formação e diálogo com especialistas e a ampla inserção do projeto em redes de pesquisa e inovação. Fechados os tópicos que eu gostaria de discutir com vocês, eu deixo aqui agora algumas recomendações que vão estar na descrição do vídeo. São 2 leituras e um vídeo indicados para professores sobre metodologia da pesquisa científica. E aqui, 2 leituras e um vídeo indicados para estudantes sobre o mesmo tema, caso queiram aí um aprofundamento. Assim, a gente encerra a segunda parte dessa videoaula sobre pesquisa científica na educação básica. Eu espero que vocês tenham ficado com ainda mais perguntas e questões para refletir a partir de tudo que a gente discutiu por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo e que façam bom proveito. Muito obrigada!